corações. E agora, Senhor, queremos também apresentar a Ti a Lorena. Pai, estenda a Tua mão poderosa, opera um milagre, Senhor, naquela vida para a glória do Teu nome. Pai, é no nome de Jesus que nós ministramos a bênção da saúde, o milagre da cura, Senhor, para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Também, Senhor, o Teu servo que estará ministrando a Tua palavra, abençoa, Senhor, usa-o poderosamente nas Tuas mãos. Nós te oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos ouvir a irmã Cleusa de Jesus, que vai entoar o hino de louvor ao nosso Deus. Enquanto nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Nosso sumo pastor está aqui e Ele tem velado por nossas almas, aleluia. Permita que Ele nos alimente nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Porque, igreja, porque Tu estás comigo, porque Tu estás comigo, a Tua vara e Teu cajado me consola. Porque Tu estás comigo, porque Tu estás comigo, a Tua vara e Teu cajado me consola. E a Verra está aqui nessa noite, com pastos verdejantes, com águas tranquilas, para te apacentar, para te alimentar, para preparar a mesa e te dar honra, porque você é fiel ao Senhor, aleluia. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa de Deus por longos dias. Você pode erguer tua mão comigo assim e louvar o Senhor nessa noite? Porque Tu estás comigo, porque Tu estás comigo, a Tua vara e Teu cajado me consolam. Porque Tu estás comigo, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. E a
Yahvé. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Meus amados irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu quero trazer para os irmãos podem estar acompanhando todo o nosso estudo. E Deus colocou no nosso coração para falar sobre Agar. E nós vamos falar sobre Agar. Nosso irmão José Antônio Keila pede considerar o culto em ação de graças pelos 24 anos de feliz matrimônio. Também a irmã Renata e família parabeniza a irmã Branca pelo transcurso do seu aniversário. A irmã Branca está aí? Eu não estou vendo a irmã Branca. Não, mas que Deus possa abençoar os nossos irmãos. A igreja quer considerar o pedido do nosso irmão, amém? Está considerado em nome de Jesus. Quando nós partimos para a palavra de Deus e estudamos um pouco a respeito da história de Agar, e os versos que nós lemos lá em Gênesis capítulo 21 fala exatamente desta mulher. Nós procuramos saber o que significa, qual foi o legado deixado por ela e como foi que esta mulher viveu. E Agar, cujo significado do seu nome é fuga ou emigração, é aquela que sempre foge. Quem era Agar? Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, a palavra de Deus diz que Abraão, então Abrão e Sarai, ainda não tinham seus nomes mudados, mas eles desceram até o Egito. Em Gênesis capítulo 12, eles descem até o Egito, fugindo da fome, fugindo das dificuldades, e eles procuram refúgio lá com o faraó no Egito. E quando chega lá, a palavra diz que Abraão, ele conseguiu, através de faraó, alguns presentes, jumentos, camelos e servas e servos. Então não podemos afirmar com 100%, mas é bem provável que dentre desses servos que foram presenteados por faraó, estava Agar. Era uma serva egípcia. Então ela servia a Sara. Então a gente pensa, e é bem provável que isso pode ter acontecido. E a história, resumidamente, diz que Sara deu a Agar por mulher a Abraão. E por que Sara deu a Agar por mulher a Abraão, já que esta era serva de Sara? A Bíblia diz que Sara, ela não tinha esperança de gerar um filho no seu ventre. Então Sara não tinha esperança de gerar um filho no seu ventre. Mas sabe o que é o mais interessante? Que Deus, ele havia feito uma promessa para Abraão, e todos sabem da promessa que Deus fez a Abraão por várias vezes. O Senhor disse assim: olha agora para os céus e conta as estrelas, se podes contar. Essa promessa foi feita ao marido de Sara, Abraão.
e assim será a tua semente. Então, Deus fez uma promessa, a promessa foi feita a Abraão, mas Sara, ela não se sentia participante até então daquela promessa que foi feito ao marido dela, a ponto de se dar um jeito, a ponto dela querer de alguma forma que a promessa fosse cumprida. É interessante, irmãos, que Deus muitas vezes, pastores, Ele nos faz uma promessa e parece que logo quando nós recebemos a promessa de Deus, parece que essa promessa vai acontecer no estralar, assim que se recebe através de um profeta, através de alguém, né? Chegou uma pessoa de Deus e falou, ou a palavra foi testificado dentro de você, ou Deus te deu um sonho, Deus te deu visão, Deus te deu uma revelação. No caso de Abraão, Abraão teve uma visão, e ele já tinha saído lá da sua parentela, e estava à procura desta promessa que Deus tinha feito para ele. Parece que as coisas vão acontecer assim, dentro de 2 dias, dentro de 5 dias, dentro de 1 mês, ou no máximo tardar 1 ano. Ninguém está preparado para enfrentar o tempo da promessa de Deus. E quando ela vai demorando, não vai acontecendo, vai passando tantas coisas na sua cabeça, que você vai falando assim, meu Deus, eu tenho uma promessa, será que foi Deus que falou? Você já passou por isso? Quem já passou por isso? Será que foi Deus que falou? Não, não foi Deus, que se fosse Deus que tivesse falado, tinha cumprido. E você faz várias objeções. Por quê? Porque nós somos humanos. Abraão também pensou a mesma coisa. E Abraão chega no capítulo de número 15, nós começamos lá no 12, no capítulo de número 15, para os irmãos entenderem aqui a sequência. Deus anima a Abraão, por causa da promessa. Então, muitas vezes, quando está tudo muito calmo, e você fala assim, Senhor, eu vou deixar isso para lá. Eu estou falando porque Deus está testificando no meu coração, que está testificando com alguém a respeito das promessas dele na sua vida. Quantos creem? Quem sente que o Espírito Santo está aqui? Eu vou deixar esse negócio para lá. Isso não vai acontecer. Cansei. Vou virar o foco. Vou deixar as coisas irem. Vou deixar o barco à deriva. Não vou mais se preocupar com isso, com essa promessa. E eu estou falando de promessa. E Deus age animando o seu servo. Aí a palavra diz que o Senhor chega para Abraão no verso 15 e diz assim, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão dizendo assim, ei Abraão, olha o que Deus fala, não temas, eu sou teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. Olha, na hora que você está perdendo o foco, Deus chega restaurando as promessas que fez ao seu respeito. Na hora que você fala, Senhor, eu estou parando, Ele aparece e se manifesta, e muitas vezes Ele não ainda te dá promessa, mas te dá uma injeção de ânimo para você continuar focado naquilo que Deus prometeu a você. Vai compreendendo como o Senhor age ao nosso respeito. Deus nos anima. Por que Deus nos anima? Porque Ele conhece a nossa humanidade. Ele conhece como que somos fracos. E Deus vem e dá essa palavra para Abraão. Aí gerou dentro de Abraão alguns questionamentos a respeito da promessa que não vinha. E qual era o questionamento dele? Senhor, o que vai me dar? Como que tu vai me dar? Eu não tenho filhos. Ele diz isso. Eu não tenho filhos. Eu já estou velho. Já estou para lá dos 80 anos. Não tenho filhos. E além do mais,
Será que... Aí ele começa a imaginar a respeito dos seus próprios caminhos e não os caminhos de Deus. Será que a promessa é para o mordomo da minha casa, Eliezer? Será é para ele, Senhor? Sendo ele um Damasceno, sendo ele da região da Síria? Só se for através dele? Então há alguns questionamentos, mas o Senhor responde para Abraão dizendo que não era para Eliezer, não era para ninguém, a promessa era para ele, assim também como a promessa era para você. Quando Deus faz a promessa, Ele garante a vitória. A promessa era para Abraão mesmo. Aí o Senhor fala para ele: não, a promessa é para você. E quando você pega então, diz assim: e ele creu, e isso foi lhe imputado por justiça. Para você que está acompanhando, eu estou no capítulo 15 e versículo de número 6, para você que está fazendo as suas anotações. Mas Sara, ela não compreendia, e nem cria no que Abraão estava acreditando. E ela começou a pensar: eu já sei como resolver o problema da promessa de Deus. Vamos fazer as coisas ficar simples. Está aqui Agar. Você pode ter um filho com Agar, vai ter os seus descendentes, e como Agar era a serva dela, tudo que Agar tinha era direito de Sara. Ou seja, se Agar gerasse 10 filhos, esses filhos seriam propriedades de Sara, né, assim, amados? Propriedade de Sara e de Abraão. Mas será que esse era o caminho que Deus queria? Será que era assim que Deus queria? Irmãos, quando Deus tem um projeto para você, Ele tem para você. Ele não tem um projeto para lá para longe, ou para alguém distante, para dizer não. Às vezes Deus fala com você, o que você diz? Isso aí não é comigo não. Isso aí não é para mim não. Isso é para outro. Isso não é para mim. Ei, a palavra de Deus está dizendo para você nesta noite: a promessa é para você. Deus prometeu para você, e Ele vai cumprir a promessa com você. E ela quis arrumar uma situação. E onde estava Abraão nessa hora? Eu acho que ela tem razão. Eu acho que ela está certo. Ela está certa. Então, diante dessas possibilidades, entregar Agar para Abraão se torna humanamente possível. Ou seja, eu estou controlando as coisas, sou eu que estou no controle. Humanamente possível fazer com que a promessa fosse cumprida em Abraão. Sara se sentia fora da promessa. Irmãos, depois que isso aconteceu, a Agar ficou grávida, e ela percebeu, olha o problema formado numa família, ela percebeu que Abraão, que até esse tempo era Abrão, mas eu estou falando de Abraão, começou a desprezá-la. Abraão não tinha tido nenhum filho, era o primeiro filho dele, que depois viria a se chamar Ismael, e ele começou a ficar bobo com aquilo ali. Então imagina, se vocês podem viajar na história, imagina o que virou a casa de Abraão. Agar estava grávida, e Abraão já começou a dar atenção para Agar e desprezar a sua esposa Sara. E Sara percebeu isso, e a palavra de Deus diz o seguinte, que ela começou a ter ciúme. Sara começou a se revoltar.
Por quê? Porque Sara tinha provocado aquela situação. Eu falo para alguns irmãos, e sempre estou falando, irmãos, tem embaraço na nossa vida, que quem provoca é a gente mesmo. E depois, para sair dele, é Deus que está falando aqui nesse lugar. Aleluia. Tem situações que somos nós mesmos que provocamos. Aí depois que a coisa está virada de ponta cabeça, aí que a gente não sabe o que fazer, aí a gente vai falar com Deus. Depois que nós já fizemos o problema, depois que nós mesmos causamos um problema. Irmãos, eu já vi um caso de uma pessoa que colocou outra pessoa dentro da casa dele. Todo mundo chegava e falava assim: irmão, você não pode colocar uma pessoa que mal você conhece dentro da sua casa, irmão. Irmão, você não pode falar, não, ele é uma bênção, esse irmão está pregando, jejua, hora de madrugada, e nós vamos cuidar dele. Irmãos, não, né, age sem um consentimento, sem um conselho, não consegue ouvir. Aí o que acontece? Depois que as coisas estão tumultuadas, e depois aquela pessoa que entrou lá, ela quer ser o dono da casa, e coloca quase você para fora, então está todo embaraçado, muitas vezes está em situação difícil. Por quê? Porque muitas vezes somos nós mesmos que provocamos nossos fracassos e as nossas decepções. E a palavra de Deus diz o quê? Não se embaraceis, não é assim que fala a palavra? Com os negócios dessa vida. É igual um negócio mal feito. E aí foi o que aconteceu. O que gerou em Sara? Ciúme. Ela ficou atribulada. Ela foi cobrar de Abraão. E aí Abraão falou para ela bem assim: ó, faz o que você quiser com Agar. Faz o que você quiser. Que Deus possa abençoar os irmãos que estão nas suas casas, também assistindo pela internet. É sempre um privilégio tê-los juntamente conosco. Faz o que você quiser. A palavra diz que ela então afligiu Agar. Ela começou a aterrorizar Agar. E sabe como é que foi? Eu vou falar para os irmãos aqui, é porque a Bíblia usa uns vocabulários para que nós possamos entender. Mas afligir é dizer assim: você some da minha frente, você sai de perto de mim, você vai para longe de mim, eu não quero você aqui, pega as suas coisas e vai embora. Imagina até correndo atrás de Agar. A Bíblia diz que Agar foge. Repita comigo: Agar fugiu da face. E ela saiu por um caminho do deserto da Palestina indo para o Egito, no caminho do deserto de Sul. É isso que diz a palavra de Deus, que ela vai errante pelo caminho do deserto de Sul. E lá no deserto de Sul, Agar, grávida, ela encontra uma fonte de água, e fica junto à fonte de água no deserto. Meus irmãos, eu não sei qual é o seu deserto, mas sempre vai haver uma fonte de água para você tomar nas horas mais difíceis. Não sei qual deserto que você está passando, mas leve essa palavra para casa. Sempre vai haver uma fonte de água para que você não morra no deserto. Deus é aquele que abre fontes em lugares que não existem fontes. Deus é aquele que abre as portas quando elas estão travadas. Deus é aquele que muda a situação num minuto. Olha, hoje está assim, mas amanhã pode ser diferente. Deus é aquele do Salmo 30, verso 5, que diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela rompe quando vem ao amanhecer. Deus é aquele que se manifesta da forma que Ele quer, e quando Ele quer se manifestar, operando eu, quem impedirá o seu agir? Assim diz o Senhor para a sua igreja.
Ela baixou, né? Foi afligida lá para o deserto. Era culpa dela? Não. Não era culpa dela, não. Ela era serva. A culpa foi dos patrões. Já viu dizer que os patrões brigaram e sobrou para o funcionário? Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Fugiu para lá. E olha o que acontece lá. Está ela lá. Deus não deixa ninguém sozinho no deserto. Nunca vi, irmãos. Crente não. Servo do Deus Altíssimo não. Nem na morte dos seus. Deus não. Já dizia assim, porque eu sei que o meu Redentor, olha aí. Se você vê um crente, irmão, que só ele tem 20 anos de crente, ele só te conta derrota. Ele tem 30 anos, ele não tem uma vitória para contar. Alguma coisa está errada, porque o povo de Deus luta, o povo de Deus sofre aflição, sofre, mas o povo de Deus é um povo vitorioso, que tem cravado em si a bandeira da vitória. Eu não conheço, irmãos, eu não conheço. E aí está lá Agar, no deserto da Palestina, que dá direção para o Egito, no deserto do sul. E ela era egípcia, talvez até tivesse a intenção de voltar para o Egito. Vou voltar para casa dos meus pais. Eu vou ver o que é que vai me acontecer. E aí o anjo do Senhor aparece lá na fonte, e faz duas perguntinhas para Agar, e diz assim: Agar, de onde vens, e para onde você está indo? Duas perguntas o anjo do Senhor fez a Agar. E ela disse bem assim: olha, eu estou fugindo de Sara. Sara é a minha senhora. Sara quer acabar comigo. Ela não quer eu perto dela de jeito nenhum. Estou de mal com ela. Não sei. Não converso mais com ela. Quando ela entra lá em casa por uma porta, eu tenho que sair pela outra. Quem entende que Deus está falando aqui? Amém? Deus está falando aqui. Nós estamos sem conversar há 2 meses. Como é que está o clima lá na sua casa? Eu não sei. Mas eu sei que Deus tem uma resposta para você aqui nessa noite. Se Ele te trouxe aqui é porque o anjo do Senhor está falando com você. Se Ele te trouxe aqui é porque tem fonte de água aqui para você beber, cristalina. Sabe o que o anjo disse para ela? Volta para lá. Irmãos, voltar, volta para lá, volta para sua senhora. E tem mais, olha irmãos, e pede perdão para ela. Você já imaginou, irmãos? Uma pessoa que te afligiu, te colocou para correr, que provocou uma situação na sua vida, e ela corre, vai para o deserto, e lá Deus fala com ela no deserto, e ainda diz para aquela que foi afligida: volta para lá, pede perdão para ela, humilha-te perante a sua senhora. Aí eu lembro daquela música, né? Quando o meu erro e o meu orgulho. Já imaginou ela voltando? Abaixore, canta lá, baixar. Descer comigo e se misturar nas águas do rio, então subirei. Quebrar o orgulho. Agora eu quero que você pense, Agar voltando, porque o anjo mandou. Volta para lá e pede perdão. Irmãos, vocês acham que foi fácil para ela? Não foi fácil não, mas ela confiou naquilo que o Senhor falou a ela. Se você confiar, o Senhor vai ser com você também. Se você confiar, Deus vai te dar vitória naquele negócio.
Se você confiar, Deus não vai te deixar sozinho. Ela saiu fugida, mas volta com a palavra daquele que o criou, daquele que é o nosso Deus. E aí ela chama, o nome daquele lugar foi chamado Bilahoi, que quer dizer: tu és o Deus que me vê. Lá naquela fonte, Deus viu Agar. Agora, Deus não é homem para que minta. E quando Ele faz uma promessa a Ele, e cumprir numa mulher de 90 anos, é até normal você pensar assim, que com todas as técnicas que existem hoje, para que as mulheres possam engravidar, é até possível a gente ouvir falar raramente em mulheres de 60 anos que puderam gerar devido ao avanço da ciência e da medicina. Mas Deus age muito além do seu tempo. Olha, quando o melhor médico aqui conseguir fazer gerar uma mulher de 90 anos gerar, aí nós vamos saber que ele está conseguindo alguma coisa, porque lá naquele tempo Deus já fez uma mulher de 90 anos gerar. Por quê? Porque Deus trabalha no sobrenatural. Deus não trabalha no natural. 90 anos, irmãos. Aí vem Sara com 90 anos. Imagina, a velhinha. É esse mesmo. Concebendo. Imagina ela de barrigão, irmãos. A palavra diz que o riso estava na boca de Sara. Porque ela começou a participar então da sua própria promessa. E qual era a promessa? A promessa de Sara não era Ismael, a promessa de Sara era Isaac. Então, depois de 13 anos, ela concebe, com 90 anos de idade aproximadamente. Só que Ismael, eu já estou na parte final aqui desse estudo, Ismael já estava adolescente. Irmão, adolescente às vezes é prova, irmão, não é fácil não, já fui. E começou, a palavra de Deus diz assim, que ele começa a rir. Olha lá ela, a velhinha dando mamar. Irmãos, estou falando assim o que representa. E eles passavam, e Agar, ela talvez parcialmente repreendia: menino, fica quieto aí, menino, que pode sobrar para a gente. E diz a palavra de Deus, escrita de forma clara aqui, diz que Sara viu Agar e viu o menino Ismael, o adolescente. Imagina a pimenta zombando dela, zombando de Isaac. E aquilo foi o estupim. Agora ela já tinha a promessa dela. Aí ela volta de novo ao Senhor Abraão. Olha todo o embaraço que foi gerado na vida desta família. Aí ela volta de novo para Abraão. E quando ela volta para Abraão, qual é a pergunta que eu faço nessa noite? Qual é a solução mais prática? Se o problema é Agar com o menino, o que fazer? É simples para resolver o problema. Vão mandar embora. Vão mandar ela embora. Vão despedir ela. E aí Agar, temerosa, não teve jeito. A palavra de Deus diz que pela manhã, Abraão chega e despede Agar. Para quem está acompanhando aí, Gênesis capítulo 21, versículo de número 14. Gênesis capítulo 21, verso 14 diz assim: então se levantou Abraão pela madrugada, tomou pão e odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino, despediu-a, e ela se foi andando errante no deserto de Berseba. Ela não entrou
para o lado do Egito. Ela entra em direção a Beceba. Meus irmãos, interessante é que Deus permitiu nessa segunda ocasião que Agar fosse despedida. A palavra de Deus diz assim que Deus se manifestou a Abraão e diz assim: não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva Sara, que te diz, ouve a sua voz. Olha bem como que Deus é misericordioso, irmãos. Muitas vezes nós criamos situações difíceis, mas quando nós convocamos o Senhor, Ele é especialista em resolver as situações que nós mesmos criamos. E o que Deus faz? Permite então que pela segunda vez Agar seja despedida. E por que Deus permitiu então que Agar fosse despedida? Deus permitiu porque era o momento que Deus queria dar a liberdade para Agar. Deus permitiu porque Deus queria então mudar a situação na vida de Agar. Deus permitiu porque Deus queria quebrar o jugo de Abraão e Sara sobre a vida de Agar, e queria que ela vivesse a sua própria vida, queria que ela vivesse agora as suas próprias experiências, não mais dependendo de Abraão e Sara, mas dependendo do próprio Deus. É Ele que é o provedor, é Ele que é o nosso Senhor, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos ajuda na caminhada. Deus permitiu isso tudo para que Agar pudesse viver as suas próprias experiências. Senhor, por que eu estou passando por isso? Porque Deus quer permitir você viver as suas próprias experiências. Até então, Agar só vivia para as experiências de Sara. Ela mesma era fruto da experiência. Ismael era fruto das experiências. Experiências que deram errado. Experiências que não estavam dando certo. Ela era fruto dessas experiências frustradas, da frustração, do desânimo, de situações mal resolvidas. Mas Deus agora permite algumas coisas na vida de Agar, ainda que ela tivesse que ir em direção errante do deserto, para que ela possa viver as suas próprias experiências. Deus então permite alguns desertos na nossa vida, para que possamos viver as nossas próprias experiências. Chega de viver as experiências dos outros, chega de fazer parte do testemunho dos outros. É tempo de você viver o seu próprio testemunho, é tempo de você viver aquilo que Deus tem reservado para você. É tempo de você viver a sua própria comunhão com Deus. É tempo de você viver a sua própria dependência com Deus. Aleluia. Alabachoreanda alamanai. Decaias temanabachou. Deus está falando aqui nesse lugar. Tem vezes que Deus está falando aqui. Tem vezes que você vai para a casa de um, irmão, ora por mim. Vai para a casa de outro, irmão, ora por mim. Vai para a casa de outro, irmão, você faz isso por mim. Ah, meu problema é isso. E você vai lá para a internet, para o computador, e conta todo o seu problema, e você só fica ouvindo o que os outros têm a falar, você fica ouvindo as experiências dos outros, mas você não vive as suas próprias experiências. Quando você quer viver as suas experiências, você tem um canal direto com Deus, você não precisa de A nem B. Olha, se você dobrar o seu joelho, Ele vai te ouvir, pastor. Se nós dobrarmos o nosso joelho, Ele vai falar conosco. Araya Shedebaia Suyandala Yalaba Shedehamaia lá Teleclafas Suyandalaba Sumircanta Labache Oh Andalaba Shedeplai. Tempo de viver a nossa própria experiência. Tempo de sair da dependência dos outros. Chega! Até quando? É o pastor que vai ter que orar por você a vida toda?
Até quando? É sua mãe que vai ter que estar com os joelhos dobrados? É seu irmão? Não! É tempo de você renunciar e dizer: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Quem sente o Espírito Santo, adore agora, adore, adore, adore e glorifica ao Senhor. Alabaçou. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, eu imagino então Agar com o odre de água e um bocado de pão que Abraão deu para ela, e ela foi andando no sol escaldante. E à medida que Agar andava, ela dava para o seu menino, tomava um pouquinho da água de Abraão, ela andava mais um pouco, tomava um pouquinho daquela água, comia um pouquinho daquele pão e se afastava de Abraão, da proteção de Sara, da proteção de Abraão, do jugo de Sara, do jugo de Abraão, até que chegou o momento, e eu penso que quando estava acabando, ela falou: meu Deus, e agora? O que vai ser? Eu não tenho mais a água de Abraão, eu não tenho mais a água de Sara, eu não tenho mais o pão daquela casa, e eu não consigo mais voltar. Ei, é nesse momento que Ele brada, é nesse momento que Ele fala contigo, é nesse momento que Ele quer quebrar o jugo que está sobre você, e viva a liberdade de Cristo. Viva a liberdade cristã. Tem muita gente que precisa quebrar o elo. Aleluia. Sara estava presa, e aí ela chega numa situação que diz, para quem acompanha, verso 15 do capítulo 21 de Gênesis: e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de umas árvores, e foi e se assentou em frente, afastando 100 metros de distância, aproximadamente, que é a distância de um tiro de arco. Já estou terminando. Então Agar começa a chorar, e começou a chorar ela, e começou a chorar o adolescente debaixo das árvores. Oh, irmão, você quer ver Deus trabalhar, é você chorar na presença dEle. Quando você chora, Ele fica agoniado, Ele se levanta, e Ele começa a procurar com os teus olhos. Olha, ela está chorando, por que chora? Olha, todas as vezes que uma mulher chorou na palavra de Deus, a resposta foi imediata. Todas as vezes que nós derramamos as nossas lágrimas, Deus, Ele começa a atender. Todas as vezes que choramos, Ele começa a escutar o nosso choro. Aleluia. Deus está escutando o seu choro, amada de Deus. Deus está escutando o seu choro. O que te faz chorar? O que tem feito você chorar? Lê este maço e anda lá. Ele ainda continua sendo o seu Deus. Aleluia. Sinta o Espírito Santo trabalhando aqui nesse lugar. E Deus, Ele está recolhendo as tuas lágrimas. Aleluia. Rasterabaiaçou. Xalaiastemana. Darabaçou menehai. Deus permite coisas porque Deus quer quebrar a dependência. Chega de depender dos outros, e agora é hora de depender do próprio Deus.
E agora é a hora de viver só o que Ele tem para você. Agora é hora de ter o melhor dEle. Agora é hora de ver quem é esse Deus poderoso que você serve. Agora as pessoas vão ver que Deus age na sua vida. Agora as pessoas vão ver que Deus não faz só por eles, que Deus faz por você também. E que você agora tem as suas próprias experiências. Aleluia. Eu sinto Deus trabalhar aqui nessa casa, e Deus está falando especificamente para algumas pessoas. É tempo de mergulhar na graça. É tempo de renunciar. E é tempo de adorar ao Todo-Poderoso. E aí a palavra de Deus diz assim: e ouviu Deus a voz do menino que chorava. Aleluia. Quem está chorando lá na sua casa? É você? Aquele que enxuga as lágrimas está aqui nesta noite. Você vai sair daqui restaurado. Você vai sair daqui animado. Você vai sair daqui com suas forças renovadas. Você vai sair daqui alimentado para andar mais uma temporada. Porque o deserto que você está passando não vai vencer você não, assim diz o Senhor para você. Porque o Deus que atua no deserto está também aqui. O Deus que atua na vida de Agar atua na sua vida também. Aleluia. E ouviu Deus a voz do menino. Aí a pergunta de Deus foi não para onde que ela ia. Deus não perguntou mais. Lembra que primeiro ela ia errante no caminho da Palestina para o Egito, talvez tentando voltar para o Egito. Mas da segunda vez ela está na direção de Berseba, que significa poço do juramento. E aí Deus pergunta para ela o que ela tem. Essa é a pergunta. O que você tem? O que você tem, Agar? O que você tem? Ou seja, o que você está sentindo? Ou seja, Deus perguntando para você, homem de Deus, mulher de Deus, qual é o seu problema? Se eu estou no controle, por que te afliges? Se é eu mesmo que permiti isso, para que você crie dependência total comigo, porque eu quero você 100% dependente de mim, aleluia, 100% dependente dele. Você vai sair daqui 100% dependente do Senhor. Para de puxar um pouquinho, vou fazer assim, vou fazer desse jeito, vou fazer... Não, ei, quem controla a sua vida é Deus, é o Senhor. Quantos entendem que o Espírito Santo está falando aqui nesse lugar? Aleluia. O que você tem? Aí depois ele fala assim, não temas, porque Deus ouviu a voz desse rapaz. E por último ele diz assim, ergue-te. Erguer é você provocar uma ação de se colocar de pé novamente. Tem gente que entra num deserto, pastor, e ele não quer sair do deserto. Nem se Deus colocar a fonte de água do lado dele, ele não consegue tomar água, porque ele não consegue se erguer. E a palavra de Deus para Agar foi, em primeiro lugar, ergue-te. Como que você vai ter vitória se você não levantar? Se você não buscar? Se você não voltar? Ergue-te e levanta. Foi o que Deus falou com ela. E pega o menino, que é a sua herdade,
que a sua descendência, porque eu vou abençoar ele. Isso diz que Deus vai abençoar você. É Deus aqui falando, é o Senhor falando aqui. Deus vai abençoar você e vai abençoar também o seu filho. Deus vai abençoar você e vai abençoar o seu descendente. Promessa de Deus. Ergue-te e levanta-te, que eu vou fazer dele uma grande nação. Aí depois disso, é que Deus abre os seus olhos. Abre o olho e veja. E abriu Deus os olhos, e ela viu um poço de água. Não mais a água de Abraão, aquela pouca água colocada no odre. A palavra de Deus diz que viu-se uma fonte de água. Aleluia. Quando você estuda sobre a vida de Agar, você vai perceber que Agar nunca saiu no deserto. Agar viveu junto com seu filho nas regiões do deserto de Parã. Mas quando você olha a palavra de Deus, você vai falar: Senhor, então eu nunca saí do deserto. Não, ela nunca saiu, mas ela nunca morreu no deserto por falta de água. Ela nunca morreu no deserto por sede, porque Deus sempre providenciava para ela água. E o mesmo Deus de Agar, é Ele que providencia para você o alimento em tempos difíceis. No deserto Deus providencia para você. O menino cresceu no deserto. Olha, irmãos, acostumado com o deserto. Irmãos, nós temos que nos acostumar também e saber que, sempre vai haver uma fonte de água. Fique de pé nesse instante. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero convidar você, que Deus falou com você nessa palavra, que sentiu que essa palavra foi para você, para que você venha aqui na frente. Nós vamos puxar o púlpito aqui. Aleluia. Pode vir chorando mesmo.